Para fazer, é preciso fazer com perfeição. E é como estar também em lugares. É preciso estarmos em lugares e fazermos valer a nossa presença. E a ser verdade. Queremos saber quem é João Massango. João Massango é filho de pais moçambicanos, é moçambicano, natural de Maputo. Os meus pais são de Gaza. Pois. Meu pai é da Macia, a minha mãe é de Manjacase, mas por conveniência do casamento conheceram-se e eu nasci aqui na então a cidade de Lourenço Marques, ali no Hospital Miguel Bombarda, hoje Hospital Central do Maputo. Sou um cidadão nacional, numa família. Meu pai teve muitos filhos, porque tinha duas mulheres, Ok. aliás. A nossa outra mãe está viva, mas a minha própria mãe biológica já não está entre nós há muitos anos. E tenho os meus irmãos numa família que éramos 16 irmãos. Mas infelizmente a morte, que fala muito mais alto, foi roubando a vida de cada um e ficamos num número muito diminuto. Ah, Sou casado há 27 anos, sou pai de 7 filhos, sou membro da Assembleia Municipal. Ah, Academicamente, sou geógrafo. Ok. Ah, Politicamente, sou secretário-geral do Partido Ecologista. Sou crente, sou evangélico da Igreja Assembleia de Deus, Ok. o Ministério da Machaquena. Sou político que abracei esta carreira desde os primórdios da democracia, com a emenda constitucional de 1990. E nos últimos anos, 8 para cá, tenho dedicado as minhas energias não só para a política, mas também como analista de política em vários sítios, órgãos de comunicação social que acharem que pronto, precisam de ouvir os meus préstimos para este país. Eu tenho feito com rigor, com dedicação e determinação, daquilo que eu penso como pessoa sobre Moçambique, daquilo que eu quero para si como cidadã, para o cameraman como cidadão, para os cidadãos em geral. E, sinceramente falando, devo partilhar com maior satisfação quando nós falamos de biografias, porque é exatamente aquilo que ah, relata o status quo de um homem, aquilo que relata ah, a imagem que as pessoas pretendem conhecer das nossas personalidades no nosso país. Pois, nasceu no Hospital Central. Onde foi que cresceu? Ah, eu nasci no Hospital Central na década de 70. Tive o meu crescimento aqui na cidade de Maputo, no bairro da Machaquene.
É lá onde, desde o período do meu nascimento até 2004, vivi, cresci, comecei toda aquela que é a minha trajetória social, acadêmica, política, exatamente no bairro da Machacana. E por inerência e o destino de factos, criei amizades em vários bairros, Ok. incluindo aqui no bairro de Laulano, onde nós estamos a passar este programa com grande relevância. Muito obrigada. E a apresentadora de ouro, na minha ótica. Obrigada, nós agradecemos. E, enfim. Senhor Massango, ou né, João Massango, pode escrever um bocadinho para nós como é que foi a sua infância em Machacana, precisamente o que gostava de fazer quando criança, aquilo que se recorda que gostava, se mesmo na ter a idade já dava sinais de que ia abraçar tanto as responsabilidades ou então a formação académica que chegou a abraçar na fase adulta. Gostávamos de saber precisamente sobre isso. Poderia repetir a questão? A sua infância, como é que foi? Né? Alguns pontos que marcaram a sua infância, eu gostava de fazer nessa altura. E se havia algum sinal na infância de que ia ser quem é hoje? Logicamente, nós todos temos a trajetória. Pois. A trajetória desde a infância. Ok. Quando nascemos, nas barrigas ou nos ventres das nossas mães, caímos na terra, damos o primeiro grito, e aqueles que tomam a responsabilidade de nós desde o primeiro minuto da vida, considero o primeiro minuto quando você sai na barriga da mãe, pois. Embora na barriga também tem vida lá que sustenta o seu crescimento desde o núcleo, Verdade. o feto, até a formação humana, posso assim dizer. Ok. Quando cresci, nasci, depois de eu ter passado por várias coisas, desde os primeiros dias da vida, nós levamos a vida por fases. Existe aquela fase que é de 0 aos 6 anos, na minha época, ou no meu tempo. E quando chegasse aos 6, os pais tinham a maior preocupação em levá-lo para a escola pré-primária, onde nós íamos dar lá os primeiros passos da vida no contexto da abertura da mente. Ainda encontramos aqui uma escuridão, sem qualquer tipo de decisão sobre a vida. Quando a gente faz pré-primeira, segunda, e nessa altura quem teve uma maior responsabilidade em dar os ensinamentos, porque nós temos que diferenciar a educação. Tem aquela educação primária que nós temos nas nossas casas, pois. Que está aliado à ética e moral. Pois. Em casa, como é que nós nos comportamos em casa. Depois tem a segunda,
que esta é a educação científica. Pois, Não pois. é a educação científica. ahm, Começa mesmo da primeira, vai até ao nível superior e cada subetapa da vida ou da educação, cada vez mais a pessoa tem um horizonte, tem uma abordagem sobre o mundo. Então foi exatamente aquilo que caracterizou a mim quando eu fiz a pré-primária. Depois da pré-primária, fiz o ensino secundário. Mas no meio disto, nós sempre encontramos constrangimentos na Quais são vida. os constrangimentos que Os encontrou? constrangimentos são vários, porque quem nasceu na minha época, se na família onde se inseriu, começou e foi até ao fim. Então significa que este esteve numa família de posse, numa família de pessoas que garantiram a sua sustentabilidade desde a infância. Mas é extremamente diferente conosco. Nós, comigo sobretudo, eu tive o meu crescimento caracterizado por vários fatores que não é diferente dos outros meninos, as dificuldades da própria vida, o momento em que até se esforçava, me esforçava para ir à escola, porque às vezes em casa não tinha comida. Ok. Mas tem uma coisa aqui que nós temos que dar como fator fundamental, é o tempo. O tempo não para, porque a vida são números, a vida não para. Se hoje tenho 11, amanhã tenho 12, Pois, depois pois. da manhã tenho 13, depois 14. E quando a gente sai, por exemplo, da adolescência, se calhar este que vai ser o cerne da questão, mas depois eu vou voltar para as outras etapas na qual que eu passei. Quando a gente atinge a fase da adolescência, a mente muda. É verdade, é A verdade. mente muda porque nós começamos a ter Ambições. outras ambições. Outras ambições. Deixa só recuar. Um, À vontade. Quando eu digo que no intervalo da conclusão da primeira etapa pré-primária e depois já faz seguir a secundária, no meu tempo, ou no tempo que eu cresci, porque estou a falar de mim, eu tive várias dificuldades, mesmo para ingressar no ensino superior, Ok. não é? Porque a um dado momento eu passei a época, se calhar a apresentadora pode não ter passado. A pergunta quem nasceu lá para os anos 70. Nós tivemos uma fase muito difícil a partir de 1980 em Moçambique. Depois de 81, 82, 83, foi o momento mais pico de fome. De fome. Ok. A fome do 83. Nós passamos exatamente isso aí. E foi um momento muito mais difícil em muitas famílias, parecendo que os nossos pais nessa época haviam combinado, todos eles. Foi um momento que se registrou muitos divórcios em muitas famílias, mas muitos divórcios em muitas famílias e muitos de nós ficamos à deriva. Portanto, quando fala em ter passado por dificuldades naquela época, é concernente à fome, mas também aos divórcios que acabaram acontecendo em meio à insurgência da fome, é isso? São momentos, são momentos que as coisas acontecem em simultâneo. Ok, São percebo. momentos que as coisas acontecem em simultâneo. Eu, quando cresci, tinha um sonho.
tinha um sonho e com o tempo comecei a inspirar-me algumas pessoas, porque eu gostava muito de ler enquanto miúdo, exatamente nesta primeira fase primária. É, foi na época que nós não tínhamos televisão, foi na época que apenas escutávamos a rádio. E foi na época que, para você ter acesso à matéria, tinha que ir à biblioteca, ali na Biblioteca Nacional, ali na 25 de Ok, setembro. ok. Eu era o estudante assíduo daquela biblioteca, porque na altura, enquanto estudante ali na escola secundária Noroeste 2, nós tínhamos que investigar. Nós tínhamos que ir, não, investigar, pesquisar. Ok. São duas coisas extremamente diferentes. Nós tínhamos que pesquisar algumas matérias e o único sítio na época era mesmo a biblioteca da Biblioteca Nacional. Nós íamos lá folhear. Eu já tinha nessa altura a inclinação à história e geografia. Ok. Se na Noroeste 2, na escola por onde eu passei, no primeiro ciclo, os que arquivam as histórias da escola, está lá a minha fotografia dos melhores alunos na época, não é? Interessante, é interessante. Não sei se agora continua lá, não é? Em algumas disciplinas eu era péssimo a matemática, mas eu era bom a geografia, a história. São disciplinas que eu abracei de lá até o nível que eu de facto atingi. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Nós passamos momentos difíceis, primeiro porque o país, na época, é preciso a gente trazer isto, muita gente não sabe. Nós tínhamos fome, tínhamos também a guerra civil. E os divórcios também. Então, os divórcios também foram caracterizados, e isso afetaram muitos dos nossos jovens. E eu conheço esse momento quando os pais se separam e você procura forma. Minha mãe chegou a viver em Xangalane, à procura de novos horizontes da vida. Ok. E isso caracterizou de forma negativa e também influenciou na época, na escolha que eu poderia ter no futuro, porque quando a gente atinge 10 anos de idade, nós já começamos a sonhar. Olha, eu quero ser isto, eu quero ser isto, eu quero ser isto. Ok. E eu já nessa época sonhava o que é que eu queria ser. Eu passei de muitas coisas muito interessantes, mesmo futebol. Desculpa, disse também que na fase do ensino secundário, esteja à vontade, Não, vamos. se pudesse pegar água. Disse que quando está a fazer o ensino secundário, percebeu que não era bom a matemática, mas era bom a geografia. Em algum momento, após concluir que não é bom a matemática, sentiu-se desmotivado ou então, ao aperceber-se disto, viu uma oportunidade para poder focar naquilo que percebia melhor? É o seguinte, a nossa memória, a nossa mente, ela tem vários compartimentos. Aquilo que nós chamamos de memória no cérebro. Mas ela não tem capacidade de armazenar tudo. Pois. Não é? E vai da escolha de cada indivíduo na inclinação de certas áreas. Okay. Não é do saber. Eu não era bom a matemática, não era bom a física, não era bom a química. Isso mesmo quando eu saí de Noroeste 2 para a Josina Machel. Mas me esforçava. Tinha que me esforçar. E aquela outra coisa
que nós sempre fazíamos enquanto alunos, não é? Ok. Ou eu tenho que sentar com quem é bom Sem pegar boleia. na matemática, porque se ela também não é boa se ela é boa na matemática, pode ser péssimo na geografia, história, sei lá que. Uma mão lava a Então, outra. aqui havia uma mão, de facto, lava a outra. E isso é característico nas escolas. Eu lembro-me de uma jovem chamada... Mas é uma qualidade também essa do senhor Sango, né? Poder reconhecer que em algum momento precisou se apoiar em quem sabe. Para Não. quem não admite isso, Não, né? sabe, me faz recordar uma jovem, já na Zina, chamada Mariana. Epa, eu rendia. Ela era gênio na física. Ok. Mas tem uma particularidade. Ela gostava de estar sempre do meu lado. Eu lembro-me também, nós tínhamos aquilo que hoje chamam de o nome tá-me a fugir aqui, jornadas científicas, Ok. acadêmicas, Ok. em que os alunos, cada um deveria demonstrar o dote na disciplina que tinha domínio. E eu me lembro, na altura, tinha um senhor que vivia ali na Vieira, no bairro da Machacana, chamado João. Esse era bara. Teu xará. Esse é o meu xará. Eu rendo. Esse era melhor. Eu não conseguia. Eu já tirei 20 várias vezes, mas esse era bom. E na altura, preciso de trazer aqui, porque trata-se de uma entrevista, os meus agradecimentos a todos os docentes na qual eu passei. Estou a falar do professor João David Guatura, agora que está a Manica, já está reformado. O professor Gil, são vários. O professor Gilberto, são vários. O professor Taju, o famoso professor Taju, para quem conheceu. Recebe uns abraços aí. O professor Taju, o gênio no desenho na altura. Então, são exatamente essas fases que caracterizam a primeira fase. A primeira fase da vida. Depois, quando chego na idade já da juventude, a partir dos 18 anos, aí começa de facto a surgir outras coisas. Mas atrás, antes dos 18, eu experimentei outras coisas. É o caso do futebol, que até cheguei a jogar numa jazz, mas não fui além. Não fui além porque fui arrumado num jogo, na época ali, na Metal Box, na Matola. Na altura, quando o país ainda tinha a indústria a funcionar, este país já foi bom. Se calhar podemos até levar, de debater mais à frente, em termos da industrialização. E também havia promoção do futebol. Não fui além. Já tentei no atletismo. Estavas a ameaçar muito no campo, então decidiram te afinar um bocadinho. E aí era defesa. Há um tipo chamado Alexandre, que depois foi grande jogador na época do Majeje, acabou comigo no meu pé direito. Eu não fui além. Tentei também o atletismo. Quando chegamos na fase difícil da vida, lá para os anos 89, havia promoções aqui de verbenas, espetáculos. E a partir de 86, 80, comecei a apaixonar-me pela música. Okay. Não é? Comecei a apaixonar-me pela música. Quando, na época, surge aquele conjunto Halakavuma, que tinha o vocalista principal, Zé Camaraça, que nós íamos assistir lá. E, veja só, eu encontrei aqui uma grande revolução com a minha mãe, porque em algum momento parece que a escola
deixou De ser a tua prioridade. de ser a prioridade. Comecei, de facto, a seguir outros caminhos, mas já não foi fácil. Não foi fácil. Aquela senhora chamada Isaura Albino Muyanga sempre lutou para que... Eu depois vou contar um episódio que aconteceu. Eu já seguia a música e assistir os espetáculos. Depois, na altura, formamos um conjunto onde eu era vocalista, sei lá que é para aí fora. Estávamos a tocar ali na Praça de Touros, quando na altura aquilo havia promoções de espetáculos ali. Eram 1h da madrugada. Estávamos ali, a minha mãe chegou, parou, estava a assistir o espetáculo, entrou. Estava cheio ali na praça de Touros. Ela chegou e eu estava ali a cantar. Minha mãe chegou, parou. Num sítio que a todo custo eu tinha que depois lhe ver. Observar a ela aí. Epa, você não imagina aquilo que aconteceu. Um constrangimento total. Não tinha vergonha. Se calhar era a questão da proteção do filho. Eu terminei aquilo e disse, vamos para casa. Saímos, voltamos para casa. Olha lá, esta coisa que você está a seguir, esta carreira que você está a seguir não vai te levar muito longe. Não vai te levar muito longe. Vá para a escola. Vá para a escola. Foi uma resistência, mas ouvi. Tal como em outras coisas na vida quis escolher. Fui me inscrever ali na escola aeronáutica civil, no aeroporto. Na altura havia lá inscrições para admissão de paraquedistas. Então eu fui lá me inscrever. Ela te apoiou. Quando eu disse vou, está bem. Então eu quando volto tinha que sentar para poder dar o feedback. Mamãe, eu voltei, mas o curso que eu quero fazer, ela quer fazer paraquedista. Ei, gritou, nada! Um grito que você não imagina. Por quê? Porque em 1982, aqui na praia de Costa de Sol, nós tivemos um acidente que está marcado na história do paraquedismo moçambicano. Morreram muitos paraquedistas aqui. Uma das pessoas que perdeu a vida na época é primo da nossa mãe Abílio Mandlane. Então ela tinha exatamente aquela imagem negativa sobre isso. E depois comecei a trabalhar. Porque na época também era obrigado à procura do emprego. Depois de fugir várias vezes do serviço militar obrigatório, fui pegue, fugi ali no Mchafutene. Quando voltava, vinha de viagem de gás. São várias coisas que eu de facto passei na vida. E quando nós entramos já no ano 90, então há uma mudança radical de pensamento meu na escolha. Se calhar este que vai ser de facto o cerne da questão. Deixamos o 1980, então entramos em 1990. Há uma mudança do paradigma social no nosso país. Lembras-te, em 1989, a quebra do muro de Berlim. Há uma mudança mesmo radical e Moçambique, como país, entra no novo cenário político. Da emenda da Constituição introduzem o multipartidarismo. Começam a surgir os partidos políticos já com 20 e pique anos. Então já estava a trabalhar, não é? A ver exatamente outras coisas na vida, e a partir daqui começa uma etapa nova para João Massango. Uau, interessante.
É interessante também recordar ao telespectador que está a acompanhar o programa Biografia de Sucesso, estamos em conversa com João Massango. Ele que é analista político, é também membro da Assembleia Municipal, é também secretário-geral do Partido Ecologista Movimento de Terra, entre outras facetas. Estamos a conversar com ele, o estimado telespectador, é mesmo bem-vindo. Esperamos que siga conosco, não é? Para o finalzinho desta primeira parte da nossa conversa, onde daqui a bocadinho vamos observar um brevíssimo intervalo e depois vamos voltar. Mas antes, eu quero saber de você, a dona Isaura, ela ainda está viva? Não, a minha mãe. Quando é que veio a falecer? A minha mãe perdeu a vida em 2000. Okay. Em 2000. Gostava de falar em que circunstâncias isto veio acontecer. Se não, pode simplesmente falar-nos do impacto que este desaparecimento físico trouxe para si em particular e para os seus irmãos. Olha, tem uma particularidade ímpar na nossa vida. Nós temos o corpo. O nosso corpo é completo quando você, por exemplo, observa para mim. Eu tenho aqui a cabeça, tenho o tronco, tenho os ombros. Estou completo. Mas nós podemos complementar a vida com as pessoas que nos trouxeram ao mundo. Eu vou dar um exemplo concreto. Você, na qualidade de mulher, se nós vamos, por exemplo, no conceito bíblico, tem uma passagem que diz o seguinte: você, mulher, vai abandonar os seus pais, vai se juntar com alguém e que vai se tornar num único corpo. Isso está na Bíblia e é bíblico. E costumam até trazer essas abordagens quando alguém casa. Quando alguém que faz parte da sua vida parte, você sente de facto uma partícula que quebrou em si. Mesmo que não tenhamos relações de aproximação, também sentimos. E quando é uma mãe, nós de facto sentimos. Eu tive o meu primeiro chão quando ela partiu, porque esta mulher contribuiu muito para aquilo que eu sou hoje. E ela lutou primeiro por ser primogênito dela. E eu digo, tudo quanto eu passei, do bom e do melhor, infelizmente ela não presenciou. Eu tenho filhos já grandes, mesmo essas que já são crescidinhas um bocadinho, que já têm as suas casas, conheceram a avó dela, minha mãe, que até memória, se você perguntar, ainda tens imagem da vovó? Não tem, porque ela abandonou a vida quando os netos eram tão pequenos. Eu estava já na fase de um homem adulto. Então, foi uma partícula bastante maior que nós sentimos. Logicamente, quando alguém perde uma mãe, perde as pessoas muito mais próximas, sempre sentem este desamparo na qual eu teria passado. Mas pronto, tem uma coisa, nós viemos e passamos. E é exatamente esta coisa que a mim tem me socorrido na minha vida privada, sobretudo por ser cristão. Eu sou cristão que não quero abdicar-me em qualquer coisa na igreja. Quando é tempo de eu ir, estou lá. Quando é tempo de eu contribuir, dizimar, fazer alguma coisa, estou lá. Então, são coisas que
quando acontece. Aliás, o sentimento que eu possa dizer de forma geral, não só ver quando a gente perde a pessoa muito mais próxima, mas mãe, há muitos que não têm mãe, há muitos que querem ter mãe, há muitos que às vezes não valoriza a mãe. Não, eu vejo muita gente aí, os que têm mães, mas que não dão valor a uma mãe, e nós que sentimos falta. Eu não estou no vazio. Tenho a outra mãe, porque o meu pai tinha duas esposas, então essa que ficou tomou de facto o protagonismo de nos assegurar, nos amparar com a partida da rivala dela. Então, tenho a minha segunda mãe, mas aquela biológica, aquela que me trouxe no mundo, com a partida dela deixou um vazio que ninguém tem capacidade de fechar. Pois, com esta fala do João Massango, convido o estimado telespectador a observar um curtíssimo intervalo. Logo voltamos no CDI. Não perca todas as segundas-feiras às 17 horas, com repetição às quartas-feiras, o programa que ensina enquanto informa e informa enquanto ensina. Onde discutimos temas candentes com profissionais credenciados que ajudam a moldar a sociedade. Todo aquele que trabalha para o seu estômago, não importa o quanto tem, ele é pobre. Nem sempre aquilo que as pessoas mostram nas suas redes sociais é a realidade que eles vivem. É roupa de palco. Exatamente. Eu vou fazer a 40. Vocês continuam a fazer a 60, então os 20 são vossos. Percebes? Então tu ganhas e eles ganham. Nós somos Ecos na TV. Família, estamos de volta depois de acompanharmos este curtíssimo intervalo. Espero que tenha dado para tomar um copo de água, está bem? Ou então para se ausentar um bocadinho, porque a nossa conversa segue o seu rumo nesta que é a segunda e última parte do programa, onde enfatizamos uma vez mais que você, telespectador da TV Ação, é muito bem-vindo. Recordamos também que pelo Facebook e também YouTube, o estimado telespectador pode acompanhar o Biografia de Sucesso. Além também de deixar ficar aí os seus comentários, saudar o meu convidado, que isto é extremamente importante para nós. Seguimos com a conversa, depois de antes do intervalo, falarmos de um ponto bastante sensível na vida do meu convidado para esta noite. Mas agora queremos olhar para a fase mais leve, mais agradável da sua vida. E eu penso que olhar precisamente para a vida profissional é oportuno. Claro. João Massango, como é que consegue, portanto, abraçar a sua primeira oportunidade de emprego? Como é que surgiu? O profissionalismo e o emprego é caracterizado por vários momentos. Pois. Eu fui primeiro, estamos a dar os primeiros toques da busca de oportunidade de emprego. Uhum. Eu trabalhei na Incatex. Incatex foi uma empresa que depois veio deixar de existir. Incatex faz leque de várias empresas que este país teve. Uhum. Moçambique já teve um quadro de empreendimentos econômicos, posso assim dizer, que até se bem gerido, nós teríamos um país extremamente diferente, porque até 1975 o nosso país já era caracterizado o 7º país mais industrializado do continente africano. Eu trabalhei na Incatex, é lá onde dei os primeiros toquezitos
Na vida laboral. Na vida laboral, mas foi sol de pouca dura. Ok. Foi sol de pouca dura. Por quê? Teve dificuldades para se adaptar ou estando no trabalho percebeu que não era bem aquilo que queria? Há um dado muito interessante que eu preciso só de trazer para muitos. Estamos de ouvidos. Sabiam que até o ano 2000, aqui na República de Moçambique, você podia trabalhar numa empresa hoje, sair, ir trabalhar noutra. Isto por quê? Porque nós tivemos, já tivemos em Moçambique várias oportunidades. O tecido industrial que nós tínhamos fazia com que muitos não ficassem desempregados. Hoje, se nós fazemos a avaliação na área do emprego, vamos já perceber que o país que nós temos hoje está mais pior do que os tempos que nós viemos, e o nível do descontentamento dos nossos concidadãos cresceu de uma forma que você não imagina. Eu estou a falar da época em que nós tínhamos a indústria do caju, eu estou a falar da época em que nós tínhamos a Mabor, nós estamos a falar da época que nós tínhamos a Tudor, nós estamos a falar da época que os caminhos de ferro, que foi a minha segunda empresa que eu trabalhei até 2007, nós tínhamos o tecido industrial bastante vasto, em que Moçambique não tinha assim problemas, todos tinham emprego na época. Mas o sistema político nosso veio de facto mutilar o desenvolvimento do nosso país. O sistema político aliado à governação da Frelimo também contribuiu de forma negativa que nós tivéssemos o país que hoje herdamos. Não é? Então, eu quero trazer isto aqui para as pessoas poderem perceber a lógica de onde é que nós viemos, o que é que nós passamos, independentemente de tudo. Sabe que no nosso país, neste período que eu estava a referir, você podia sair. As obras, por exemplo, as obras públicas, em toda parte do mundo onde há desenvolvimento, há muita construção. Diferentemente de hoje. Okay. Hoje nem há emprego na área da construção civil. Nós não sabemos como é que o desenvolvimento está sendo feito, porque percebemos uma coisa muito interessante, que é esta. A mão de obra, por exemplo. Alguém prefere trazer as pessoas de lá porque quer construir um edifício. As pessoas vêm de Portugal ou vêm de sei lá que. Não são nacionais. Não há uma massificação e um incentivo à mão de obra local. Bom, eu penso que é muito positivo ouvir isso, e principalmente essa explanação que está a fazer. Mas eu quero voltar para ali. Nos remete a fugir um bocadinho. Não estou a fugir. Não estou a fugir. Eu quero voltar exatamente para lá. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente trazer essa abordagem. O que a moderadora quer saber de mim é a trajetória profissional. Sim, entretanto, deu esta resposta, deixou aqui alguns parênteses onde dá para explorar algo, e que eu queria deixar aqui o meu pensamento. Eu percebi que naquela altura, não é, quando teve seu primeiro emprego, havia muita demanda de oportunidades de emprego. Claro. Que permitia com que pudesse começar aqui hoje, e, caso não goste, abraçasse uma outra oportunidade. Então, olhando para isto em dois prismas, podemos perceber que havia um bem, ao mesmo tempo que trazia um mal para o empregador, não é? Claro. Para o trabalhador era bom, porque não gostei deste emprego, já vou abraçar outra oportunidade. Mas já para o empregador, ele ficava muito... Nem notava. Não notava, né? Nem notava. Porque nem já notava. tinha outro também ocupado. Nem notava.
não é? Quando a demanda, ou quando a fartura é maior, né? A demanda é reduzida, ou quando a demanda é maior, a procura é extremamente reduzida. Mas eu, quando saio da Incatex, fui trabalhar na DIMAC. Que era distribuidora de materiais de construção, a única empresa ao nível nacional. Hoje temos vários estaleiros que estão aí espalhados, que têm como objetivo fundamental a venda de material de construção. A Incatex era a empresa nacional de têxtil e calçados, não é? Era uma empresa que se encarregava na produção da roupa e o calçado. E o que é que fazia lá precisamente? Bom, eu lá estava estava no como é que chama? Passa muito tempo, não é? Não, mas deixa-me se recordar. Eu estava tem um nome aí que está-me a fugir, mas eu trabalhei no sítio onde nós como é que chama? O nome está-me a fugir. Eu estava no Economato. Okay. Eu estava no Economato. E depois fui trabalhar como é que chama? Também está-me a fugir o nome. Vou recordar ao longo da conversa. Ao longo da... Além desta oportunidade de emprego, depois teve mais uma outra que gostava de mencionar. Sim, trabalhei... Antes de abraçar, portanto, a posição de membro da Assembleia Municipal. Essa coisa de membro da Assembleia Municipal é recente. É recente. Ou antes de ser secretário-geral do partido. Tá bom. Vamos fazer por fases. Okay. A fase profissional, depois como é que eu entro na política. Okay. Se calhar pode ser melhor. Pode ser melhor, só precisamos encurtar um bocadinho, porque ainda temos alguns pontos. Não, sem problema nenhum. Okay. Sem problema nenhum. Quando saio da Incatex, no sítio onde eu estava, vou para a DIMAC. DIMAC era distribuidora de materiais de construção. Pois. Aqui há um salto qualitativo. Okay. Há um salto qualitativo, porque saio do armazém, lá onde eu estava, depois vou para o escritório. Okay. Vou para o escritório. Na DIMAC trabalhei no escritório com um senhor chamado Luís Sá Carvalho, não sei se está vivo ou não, mas que pronto, a questão fundamental na época era mesmo esta coisa da distribuição, as pessoas que compravam material lá na sede, depois vinham levantar nos armazéns onde nós estávamos. Eu estava a trabalhar no aprovisionamento com Luís Sá Carvalho. Os demais, na altura, era o jovem, mais ou menos com um nível de escolar, porque isso também contava. Alguém naquela altura com oitava tinha de facto a consideração, não é? E depois dali, da DIMAC, é quando surge a terceira oportunidade. Okay. Essa foi a maior na minha vida. Essa foi a maior, de trabalhar nos caminhos de ferro. Okay. Trabalhar nos caminhos de ferro, eu entro via estiva. Então, às vezes, esforçava-me bastante trabalhar. A geração atual, estiva, está a falar de quê precisamente? Estiva é lá nos estivadores. As pessoas que estavam ligadas aos trabalhos portuários. Ok. Não é? O descarregamento lá nos navios, carregar sacos. Operário. No setor dos operários. No setor dos operários. Pois. Mas tem uma particularidade muito interessante nos caminhos de ferro. Eu não levei muito tempo no setor da estiva, no setor portuário. Houve um concurso ali, queriam indivíduos que tinham a 10ª classe, eu já tinha na época. Então, dali, fui tirado do porto para recursos humanos.
da secção Interessante. pessoal. Solamente que só temos 10 minutos, mas é interessante. Vai para os recursos humanos e lá fica por quanto tempo? Não, fiquei também lá por muito tempo. Fiquei lá também por muito tempo. Mas também, quando estou na secção pessoal, surge uma grande oportunidade de eu trabalhar no Conselho de Administração. Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro. Uma coisa muito interessante, vê lá uma nota, queriam pessoas que sabiam falar inglês. Eu, na época, já falava a língua inglesa para poder trabalhar e nós tínhamos que ir ali para PABX, não é? Eu e mais uma outra colega chamada Alzira trabalhamos lá. Depois de lá, passei a fazer parte já do secretariado. Okay. Do Conselho da Administração. Estou a falar isso já para os anos 90 e pique para cá. E é o mesmo ano que eu tive a conclusão do curso. Eu fiz a Geografia 97. E ainda continua nos Caminhos de Ferro? Não, já não estou lá. Estive até 2007 e depois de lá saí no âmbito da racionalização da força de trabalho, mas pronto, várias coisas que aconteceram exatamente aqui e estive no STEMA, na terminal de Silos. De todos estes sítios, desculpa que acabou de pontuar, qual é o lugar que é mais memorável para si? É no CFM, porque CFM não só eu tive o privilégio de ter bolsas lá. É lá onde ampliei o meu know-how. Então, quando você enquadra-se em sítios que reconhecem o valor humano, o recurso humano, isso de facto te marca. Mas no meio disto, se calhar até poderíamos terminar os minutos não só profissionalmente, porque para você falar com o João Massango precisa de 3 horas de tempo. Se calhar poderíamos dar a resenha de várias coisas. Em 1990, eu abraço a política. Quando abre-se a oportunidade para o multipartidarismo, não é? E comecei a minha militância no PPPM. Depois, em 97, criamos o Partido dos Verdes de Moçambique. E em 99 para 2000 criamos o Partido Ecologista. Já participei em vários processos eleitorais do nosso país. Infelizmente, nunca tive sorte de entrar por causa do próprio sistema político, não é? Hoje, porque o debate é exatamente biografia. Se nós tivéssemos direcionado... O meu doutor está a assistir naturalmente. Há de ver que precisamos de mais tempo, não é? Para podermos nos debruçarmos sobre a biografia de João Massango. Eu acredito que vamos ter a segunda parte desta entrevista. Mas já indo direto a um ponto particular que não podemos terminar a entrevista sem falar deste. Gostava de saber de si qual é o ponto negativo e positivo de ser um analista político. Eu acho que o ponto positivo de um analista político, ela compreende vários momentos de você emitir opiniões candentes sobre a vida política do país. Okay. E na emissão de opiniões você tem que esperar 2 coisas. Okay. Você pode até agradar gregos, como também pode não agradar gregos. Pois. Não é? Quando você é analista político, você tem que ter em mente de que tudo, quando você tira, tem a pessoa que está daquele lado a assistir. Okay. Outros tiram defeitos sobre aquilo que está a acontecer. Vou dar um exemplo concreto hoje. Eu estava num programa, aliás, não hoje, na quinta-feira, num outro canal. O grande debate da atualidade agora é sobre as portagens. Pois. A pergunta que o outro me fez é se eu estava a favor do pagamento de portagem ou não.
Ok. Você, para responder esta questão aí, tem que pensar muitas vezes. Ok. Se, ao responder, você vai agradar aqueles que não querem pagar portagens, Ok. ou você vai agradar aqueles que querem querem pagar que seja- portagem. Exato. Estás a perceber? Então, E aqueles que querem que seja paga. sim, eu, por exemplo, se me questionar sobre o pagamento de portagem, eu tenho a minha análise, a minha opinião sobre isso. Mas nós vivemos num cenário, numa situação em que você é analista. Não digo que tudo, quando falo, as pessoas gostam. Há dias, hoje a medição daquilo que a gente fala é nas redes sociais. Pois. As pessoas exprimem o sentimento através das redes sociais, mas há momentos em que você, por exemplo, quando fala, só pelo fato de eu ter dito, tem que haver necessidade de pagamento das portagens. Houve ali uma pequena contradição da interpretação e entendimento. A chuva começou ali. Cada um diz respeito, diz aquilo que quer, porque nem tudo, quando nós, como analista, temos de facto a capacidade de agradar as pessoas, mas temos também a responsabilidade porque somos influenciadores de opiniões. Eu, João Massango, neste país aqui, se as pessoas não recordarem pelos melhores feitos, então pode até não saber o grande esforço que eu fiz de tentação contra a vida, de várias coisas que eu passei. Não é fácil, e sobretudo no regime em que nós nos encontramos. Então, são fatores que nós encaramos, mas pronto, a gente está preparado, ou nós estamos preparados de encarar as situações, porque quando você está na televisão, parecendo brincadeira, a pessoa muito mais ousada, sem problemas, são os apresentadores. Mas às vezes os apresentadores também encontram problemas quando fazem questionamento aos seus convidados. E se a resposta não é satisfatória para quem assiste, também entras ou porque você não está preparada, ou porque sei lá, Até porque às vezes as nossas perguntas também são insinuativas, e por isso acabamos apanhando pela tabela. Vamos para uma brincadeira do sim ou não, porque estamos mesmo na reta final, mas eu acredito que muitos telespectadores querem saber destas respostas que há de dar agora neste sim ou não. O João Massango, quando está sentado na cadeira como analista político, está ali a se autorrepresentar ou está ali a representar a voz do povo? Eu represento a voz do povo. Muito bem. Se arrepende em algum momento por ter optado por abraçar um povo, nesse caso, por ser a voz do povo? Não me arrependo. Ok. Pelo contrário, é um desafio. Disse que passou pela empresa, não é? Como foge o nome? Portos de Caminhos de Ferro. Portos de Caminho de Ferro, muito obrigado. E gostou muito, porque é lá onde cresceu bastante, teve oportunidades. Gostava de um dia voltar para lá? Eu até gostava de voltar, mas pronto, tem uma particularidade ímpar que eu devo dizer, o fator idade. O fator idade. Agora, se tivesse a oportunidade de lá voltar como uma alta individualidade, como ministro dos transportes, isso seria muito bem-vindo para si? Claro, ninguém nega quando alguém, por exemplo, é indigitado para cargos públicos, afinal de contas não sou incompetente, sou competente para qualquer cargo. Muito bem. Duas últimas questões e colocamos o ponto final. Para aqueles que gostavam de abraçar também esta veia, não é? Ou esta linha de analista político para a camada juvenil, qual é o conselho que deixa para estas pessoas? O que deve motivá-las a abraçar? Olha, é preciso a gente estudar os tempos. Ok. Isso por uma razão bastante simples. Ser analista de uma televisão, a questão fundamental aqui é sempre ter em conta o momento que nós atravessamos e as necessidades que as pessoas que te escutam aí
vão de acordo com aquilo que você diz ou não, porque o ser analista não significa que você é detentor do conhecimento. É por essa razão que nós até investigamos. Existem algumas coisas de cariz científica que, se você me questionar, eu tenho que, por exemplo, citar este ou aquele, não é para poder de facto elucidar, mas no momento em que nós vivemos, ser analista é um processo bastante difícil, porque muitas das vezes, se você não vai de acordo com aquilo que é a onda popular, não é, que são as exigências do povo, muitas das vezes nós encontramos aqui na minha ótica várias divergências, que até insultos você recebe, mas eu, pela experiência que eu tenho, sempre que alguém me questiona, não digo que sou certeiro. Às vezes me enervo, às vezes não consigo responder na íntegra, mas ser analista então significa que você tem que ir de acordo com aquilo que são, de facto, a necessidade popular, e você trazer abordagens que as pessoas se identifiquem, porque a partir da altura em que nós sentamos aqui na televisão, representamos os interesses daqueles que estão agora a assistir, ele diz, este indivíduo representa os meus interesses, e quando você não representa os interesses, tem aquele nome famoso, lambebota. Em duas palavras, o que é que a sua família representa para si? A minha família representa um valor imaginário, não é? Eu sou aquilo que eu sou, não é? Porque esta camisa bonita, azul, a calça, aquele lava em goma, não é? Quando chego em casa, encontro os meus filhos. A família representa, de facto, um espólio bastante importante da alegria na vida. Deixa ficar um abraço da sua família. Olha, eu mando abraço para a minha família, a mamã, os meninos. Mando também o abraço ao meu pai, à minha mãe. Mando abraço aos outros meus pais, os meus sogros. Mando abraço aos amigos também. E aos telespectadores? Mando o maior abraço aos telespectadores da TV Ação. O meu muito obrigado, João Massango, por aceitar o nosso convite. É um prazer ter aqui um analista político e também um cidadão, João Massango, nesta cadeira. Eu agradeço muito. Espero que da próxima eu volte nesta casa, porque há muita coisa que nós deixamos atrás, que não podemos consumir em 52 minutos, mas que nas próximas ocasiões eu, de facto, venho atrás. Bom domingo para vocês. Em nome do executivo da TV Ação, eu posso assegurar que as portas da casa TV Ação, Canal 34, estão abertas. E em meu nome pessoal, em nome dos meus colegas também, o nosso muito canimambo por aceitar o nosso convite. Canimambo também para si, telespectador da TV Ação. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Extensivo canimambo para os meus colegas, não é? O nosso cinegrafista, também para o nosso editor e também para o nosso produtor, que os nomes já estão a passar naturalmente no rodapé do seu monitor. Um abraço bem forte, obrigado pelo seu carinho e até a próxima.